estou interessado. O primeiro interesse que eu tive, um dos primeiros, foi aprender a tocar violão, e as pessoas comentavam que o acorde maior, um acorde maior que se produzia no violão, ou tocava uma canção em um tom maior, ela passava uma sensação de alegria. E se você tocasse uma canção em tom menor, significava, tinha uma tendência à tristeza. Na verdade, as canções assim, mais dolentes, da modinha e muitas outras, seguem um pouco essa regra. Se o tom é menor, ela carrega pode produzir esse sentimento de tristeza, né? E se é maior, o sentimento de alegria, né? De conforto, alegre e tal. Isso, na verdade, depois a gente começa a conversar com várias pessoas, e eu acredito que isso hoje muito é uma questão intelectual da cultura, como se desenvolveu. Porque um indiano, se você mostrar um acorde maior ou um menor do indiano, que está acostumado com uma escala complicadíssima e diferente da ocidental, ele pode achar os dois a mesma coisa. Eu senti exatamente o contrário. Mas na cultura ocidental tem essa questão. E aí eu digo, será que tem alguma maneira de você identificar, sem a questão do ouvido, você tomar a essência de uma onda sonora, de frequência, de amplitude, e tentar observar ou extrair alguma informação disso? Então, meu objetivo, uma das coisas que eu pensei sempre foi sobre isso. Depois eu comprei um livro chamado Harmonográfica, que é um equipamento dos anos 1700, que são 2 pêndulos, você põe uma folha de papel e move, os pêndulos se movem, desenham nessa folha, né, uma figura conhecida como figura de mensageiro. E são figuras maravilhosas, muito bonitas. E eu comecei no computador, experimentar e fazer essas figuras de mensageiro. E aí comecei a fazer figuras com as frequências harmônicas, que agora eu vou falar como que eu desenvolvi essas coisas. Bom, aqui, falando rapidamente, como é que nós percebemos o som. O som é uma onda, o professor Daniel falou hoje, é uma onda de pressão. Qualquer coisa que move o ar, produzindo uma compressão e descompressões, aquilo viaja através do ar, chega no seu ouvido, né, no auditivo, e excita o tímpano. Ele vibra com a frequência que está chegando no meio. Transmite esse impulso através de um ritmo, porque é um sistema muito complicado. E acaba em impulsos eletroquímicos que vão para o cérebro. E aí você tem essa noção do som. Olha aqui nós temos aqui a onda, né? Uma frente de onda provocada pelo soar do instrumento, a voz, e aqui no caso um diapasão. O diapasão produz uma vibração, aqui a vibração, as moléculas do fluido vibrando, aumentadas, você pode descrever como uma função como essa. Uma função periódica, né? E isso aqui está a base, né, da parte matemática física para descrever o som. A primeira pessoa que anunciou que teria descoberto as relações de frequência foi o Pitágoras. Então o Pitágoras simbolizando um experimento famoso, né? Você tem esse equipamento aqui que a gente chama de monocórdio. Monocórdio é um sistema de uma corda, clarins sonoro, como se diz, presa, fixa aqui, né? E aqui também é um ponto fixo, porque tem essa cunha aqui, e aqui outro ponto fixo, né? Aqui nós temos uma voltana que, modificando esse peso, você tensiona essa corda. Pode ficar mais tensionada ou menos tensionada, dependendo desse peso, dependendo do peso. Essa cunha aqui é uma cunha móvel, eu posso afastá-la para a direita, para a esquerda. Eu faço ela numa determinada posição, e eu percutindo aqui, eu tenho som.
eu faço agora essa cunha, ponho uma outra posição e percurso e tenho um outro som. Tem um outro som. Pitágoras viu a relação desse de comprimento e essa sensação e o som que eu vi. Aqui nós temos uma conversão de monocórdio. O violão, o instrumento hoje, moderno, essencialmente são 6 monocórdios. É um monocórdio de 6 cordas. De 6 cordas, né? O violão, nós temos 6 cordas no violão, né? Que vão da mais aguda a mais grave, né? E aqui nós podemos fazer um experimento que o Pitágoras fez. Se você pegar o comprimento da corda e tocar no meio, você vai ter um som. A corda solta, como a gente chama, quando você percute, você tem um som. Se eu agora dividir a corda na metade e prender aqui, eu vou ouvir um outro som. E esse som, hoje a gente sabe, né, esse é a oitava, ou um som cuja frequência é o dobro da frequência da corda inteira. Então você mexe, você fazendo isso aqui eu fiz com uma régua e no meu violão, eu entendo isso aqui. Aí se eu pego o comprimento total, que deu 64, e divido pela metade, 32, eu tenho 2, né? Um meio, ou então 2. Meio comprimento, mas em termos de frequência é 2, porque a frequência e o comprimento são inversos, né? Muito bem. Se eu agora pegar em 43, que dá sim, aí o Pitágoras fez o seguinte: como é que eu vou criar mais notas nesse intervalo de fundamental e oitava? O que é que se fez? Você faz uma média aritmética. Os gregos eram loucos com média aritmética, média geométrica, já sabiam fazer. Se você pegar a frequência fundamental 1, somar com 2 e dividir por 2, dá 3,5, que é uma das relações pitagóricas entre as frequências. E assim, se você pegar agora 3,5 e 2 e fizer uma média de outros, você obtém as relações de frequência por médias geométricas. Então você constrói uma escala, que hoje é chamada escala pitagórica. No computador, e uma coisa importante é que uma corda, quando vibra, quando você soa uma corda solta, você não está ouvindo só a fundamental. A corda solta você não ouve só a fundamental. Ela produz uma série de harmônicos, que segue, né, a famosa série harmônica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harmônicos. Só que, quanto maior é a frequência gerada, menor é a amplitude, ou o volume, né? O volume está ligado à amplitude. Então, aqui eu fiz na simulação, eu tenho uma corda, né, no tempo, aqui a corda, a fundamental, preta, metade dela, nós temos a oitava, 2 vezes a frequência, né, 3 meios, 4 meios, 4 terços, 5 terços, que são as relações pitagóricas da escala, né? E as ondas correspondentes, todas essas ondas aqui. Isso é o que você ouve. Quando você toca uma corda solta, todos esses harmônicos estão soando. Você ouve esse pacote, né? Por isso, e por outra razão, que quando você tem uma nota feita num instrumento acústico, ela soa bonita. E um dó num determinado instrumento acústico, vamos supor, eu dou a nota Lá no violão, solto. E aí, no violino, eu puxo a corda e dou a nota Lá. Não sei, acho que é a nota Si, o Mi que o violino tem. Essas 2 notas você identifica. Isso vem um outro atributo importantíssimo
de som é que, quando você emite som, você emite os harmônicos. Você emite uma nota com os seus harmônicos. E esse conjunto de harmônicos são característicos de determinadas cordas, de determinadas pessoas. Por isso que você reconhece os cantores. Você pode estar cantando em uníssono, você pode ter 5 pessoas cantando em uníssono, emitindo a mesma frequência, e você consegue distinguir as vozes, porque cada um tem um timbre. Essa é uma digital da pessoa, né, de todas as formas, né, dependendo só da tensão que ela é submetida e da intensidade, propriedades físicas. Então, se vê podemos ver que a função matemática que pode representar uma onda periódica é uma função que oscila, tipo seno e cosseno. De onde vêm essas funções? E você pode, isso aqui é uma coisa importante, é um dos modelos mais bonitos da física, porque ele é um modelo clássico, quântico, que é de um oscilador harmônico simples. Esse é um sistema que você desloca essa partícula, por exemplo, ela está em determinada posição, ela está em repouso, está submetida a uma força aqui, que segue a lei de Hooke, né? menos caixinha. Se você abandona, ela começa a se movimentar, passa pela posição de equilíbrio, aqui a força é zero, a mola nem está comprimida, nem distendida, ela chega no fim, e quando ela passa para cá, começa a aparecer a força de resistência da mola, que desacelera, diminui a sua velocidade, acelera negativamente, e ela vai parar e voltar. E esse movimento é um movimento periódico. Se você resolve essas equações diferenciais, você sai as soluções senos e cossenos, ou então a soma, né? A equação diferencial de segunda ordem, você pode ter são lineares, você pode fazer uma computação linear das soluções e ainda obter uma solução. Uma coisa interessante, que isso aqui eu preparei mais para os alunos do ensino médio, é que eu acho isso muito bonito, a ligação de trigonometria, a física e movimento harmônico, né, pela física, e a geometria. Se você tiver uma partícula executando um movimento circular uniforme, girando aqui, né, o que é que acontece? A projeção dessa partícula no eixo X, projeção da partícula no eixo X, gera um movimento harmônico, como também a projeção dela no eixo Y, circulando aí. Isso aqui a gente pode ver nesse gráfico. Essa animação aqui. Estão vendo aqui? Está aparecendo as funções seno e cosseno, né? Uma função em cada eixo e o movimento circular. Isso provoca isso é como resultado um espaço bidimensional. Você tem um movimento unidimensional em X, um movimento unidimensional em Y, e a composição dele dá um movimento em duas dimensões. Bom, aí vem o Fourier, né? Eu acho uma das descobertas mais importantes da questão matemática, esse estudo de ondas e o Fourier com a sua transformada, né? Que o Fourier descobre técnicas, tem uma técnica, né, que depois foi desenvolvida por matemáticos e por físicos, e hoje é usado extensivamente em tudo que é diagnóstico que envolve oscilações, variações de periódicas ou não. Você usa uma transformada de Fourier para extrair frequências daquele sinal, né? Então, o que o Fourier fez foi uma coisa importante. E aqui nós temos um exemplo. Suponha que eu tenho uma onda quadrada. Uma onda quadrada é assim, ela é constante durante um tempo, cai, constante durante um tempo, sobe, tá? Isso aqui gera uma onda também. A gente chama onda quadrada. Mas ela pode ser escrita ou pensada como uma soma de funções periódicas. Então, as funções seno e cosseno formam uma base, né, para expandir qualquer função periódica.
aqui nós temos, nessa simulação aqui, nós temos a onda quadrada, nós temos a primeira onda. Se eu quiser só usar essa daqui, eu tirei essa aproximação, né? Azul. Se eu usar duas, eu já vou ter essa aproximação aqui, né? Já está se aproximando, não é isso? E se eu usar 20, eu vou ter essa daqui, ó, que está bem escondida. Tem ela aqui está o gráfico só com a simulação, com 20 funções, né? E que você vê ela já praticamente reproduzida a onda quadrada. Bom, então vamos ver a relação. Agora eu vou querer discutir uma questão também importantíssima que é fundamental em música, que é a consonância e a dissonância. Quando eu era jovem, começando a tocar violão, as pessoas diziam as músicas de samba no Brasil, todas eram de harmonias muito restritas. Era a primeira, segunda, terceira, maior, menor e tal. E aí começou quando apareceu uma música brasileira mais sofisticada, por exemplo, o Gustavo Mesquita, Ali Barroso, Valcaí, esses caras começaram a usar acordes que não seguiam essa regra de usar a tríade perfeita do Pitágoras, Dó, né? Pronto, aquilo ali é o som perfeito. Começou-se a inventar, que ficou conhecido como dissonância, mas não é dissonância. Soa diferente de um acorde pitagórico, mas não é dissonância. Isso provou a música moderna. Apareceu, eu vou citar o Stravinsky, vou citar o Erik Satie, que compuseram coisas belíssimas e fugindo totalmente dessas regras da ditadura pitagórica. Né? Ditadura, não, porque Pitágoras não tem disso. Foi eu diria um tipo de evolução. Então, eu vou aqui. Essa aqui seria uma corda, eu vou tocar essa corda com ondas puras, senoidais, né? De frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria lá a corda lá do violão soando, né? Preste atenção, tem meio segundo, começa com uma fundamental, vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Preste atenção. Isso aqui seria, no violão, isso soaria assim. O som que eu estou usando ali é um dó. Isso aqui é um dó 262. 262. Esse seria o dó. Aqui ele é mais cheio, você não nota muito. E outra coisa, aqui eu estou percutindo todos os harmônicos de uma vez. E ali eu dei um delay, para chamar a atenção de como cada um participa dessa soma aqui, né? Entendeu? E isso aqui seria um espécie, a transformada de Fourier, o FFT, que dada aquela curva aqui, dada essa curva, eu faço uma transformada de Fourier e ela me dá, o resultado me dá as frequências. Essa aqui está deslocada ali, mas ali começa do gráfico. E aqui está o XY, isso aqui é um gráfico que eu peguei. A componente X, que é a soma dos cossenos dos harmônicos, e Y, e dá essa figura no espaço. Isso aqui eu acho que é uma coisa que ninguém tinha usado ainda. As figuras de Lissagi, que foi uma pessoa que inventou isso, geralmente você usa para obter aquelas figuras. Com uma frequência 1 e 2, você pode ter uma reta, combinando 1 e 2, você pode ter uma reta, pode ter um círculo, pode ter uma elipse. Na verdade, você pode ter todas as contas, né? Que aí uma coisa de geometria que é muito bonita, né? Mas incluir novos harmônicos, somados e tal, isso é uma coisa que eu achei que poderia ser um meio de você descobrir alguma coisa com consonância e dissonância.
Isso aqui é aquele gráfico em 3 dimensões, só para mostrar que você pode fazer umas figuras esteticamente interessantes também. Bom, e outra coisa que o som, ele é dissipado, né? Quando você emite uma nota, ela vai amortecendo até o silêncio. E isso é traduzido matematicamente quando eu introduzo aqui uma coisa que a gente chama o decaimento, né? Uma função, o decaimento aqui é uma exponencial, que leva a zero o sinal. Né? Então nós vamos fazer gráficos aqui em que eu tenho funções sem decaimento e funções com decaimento. Bom, no violão, o braço do violão, né, é composto por essas frequências. As cordas, a primeira corda que é Mi, ela solta, tem uma frequência de 82 Hz. Aqui está a quinta corda solta, é o Lá 110, tem o Lá aqui 220, aqui é o Lá 440, e assim vai, com todas as notas do violão. Agora eu vou ter que discutir, isso aqui, essa tabela não está no lugar correto, eu já vou voltar, tá? Porque agora eu quero discutir uma questão de dissonância e consonância. Aqui eu tenho um gráfico de uma função no tempo, uma amplitude, uma função com frequência 1, com frequência 1 e a outra com frequência 1.04. Duas frequências muito próximas. Tá certo? Qual é o resultado disso? O que é que seria, o que resultaria? Agora eu faço um gráfico que é a função em y, só que eu escrevi agora, em vez de escrever seno de F1 mais seno de F2, eu escrevi como uma soma. Você pode somar os senos e tem uma forma trigonométrica que você transforma num produto, onde aparecem os termos da diferença de frequências e a soma de frequências. Então, eu estou fazendo o gráfico dessa função contra a amplitude dela. Aí gera essa figura. Que soa da seguinte... essas duas frequências juntas soam assim. Perceberam a diferença aí? Toca de novo. Primeiro toca uma fundamental, e logo depois começa a tocar outra, aí o resultado você ouve assim. Isso que a gente chama no Física de batimento. Isso é batimento. Então, em busca de uma questão de consonância, isso aí seria a coisa mais dissonante possível. Você ter que nota é essa, que está uma coisa misturada, né? Os músicos eles uma coisa misturada, uma mistura. Bom, agora aí eu usei isso para ver como é que são as relações de frequências pitagóricas. Como é que seria aquele gráfico para frequências? Agora eu tenho uma fundamental e outra que é 6/5 da fundamental. Como é que soaria isso? Perceberam? Não tem mais aquele e soa agradável. Agora soa agradável. Eu posso harmonizar a primeira com 6/5 da primeira. Eu posso tocar as duas juntas e não gera conflito. Não gera conflito. Sim, aqui. Sim, aqui é o espaço de fase, daquelas duas frequências, fundamental e outra 6/5 da fundamental. Só que o gráfico é a seguinte coisa: com o amortecimento, né, igual a 0,01, aqui está trocado, né? Aqui está trocado, desculpa, porque aqui o 0,01
seria o preto, a curva preta, porque a curva preta que é a amortecida. A curva preta que é a amortecida. A vermelha seria sem amortecimento. Eu estou com a versão, eu carreguei a versão não corrigida, infelizmente. Mas vamos continuar. Bom, isso aqui agora nós vamos ter uma outra relação pitagórica, que é o 64 sobre 45, que é o Fá sustenido. Né? 64 sobre 45 daria o Fá sustenido. Isso aqui nós vamos mostrar aquela coisa complicada. 64 sobre 45, olha que esse gráfico aqui é mais complexo, né? E ele soa assim. Né? Pronto. Você consegue ouvir sem muito problema, mas ele combinado com outras frequências vai dar um resultado surpreendente. Aqui está correto, né? Olha aqui como essa estrutura é muito mais complicada do que aquela do 6/5. Eu estou de novo fazendo agora o gráfico da frequência 1 com a frequência 64 sobre 45. 0 é o sem amortecimento, lambda da figura vermelha, e o amortecimento é a figura preta. É uma coisa mais complexa do que aquelas relações 3 meios, né, 6/5, muito mais cheio. Aqui vem a 3 meios, que é uma das grandes frequências pitagóricas, fundamentos pitagóricos, a 3 meios. Aqui tem o espaço de fase. Olha a simplicidade do espaço de fase da 3,5 relacionada a 64 sobre 45 e as outras. Aqui eu tenho 5 terços. Também não toca ali. É outra coisa agora. Espaço de fase. Também muito bonito. Agora vem a 5/4. Não faz isso. Sim, isso aqui é a oitava. Finalmente a oitava. E o espaço de fase, a oitava. Que parece muito bom, tem a mesma característica das 3 meios da quinta. E elas têm uma classe especial, né, na escala, que são reconhecidas por soarem o som agradável. Bom, aqui tem um trabalho publicado no jornal Música. Aqui tem umas funções que as pessoas simulam, constroem umas funções para definir dissonância. Então você vê que aqui nós temos, são 2 exponenciais que ajustam os parâmetros e constroem essas contas. Aqui você vai ter o seguinte, que dissonância 0 fundamental e aí vai, ó, 3,5 é a segunda dentro do descobrir bem próxima de dissonância 0. 3/5, 3/4, 4/5, 6, 7 segue esse padrão. E que bate com o que a gente tinha visto aqui, né? Tanto e associado com a complexidade, posso falar assim, dos gráficos. Bom, agora, então, a partir da escala pitagórica, né, foi criada uma escala. O problema é que escalas como a de Pitágoras tem centenas. Só o Kepler criou 3 escalas diferentes, o monocórdio. Muitos pesquisadores, muitos estudiosos, muitos
criaram escalas, e cada um tinha uma relação de frequência. Você pode criar relações de frequências, né? Desde que seja de números inteiros, pequenos, você pode criar a escala que você quiser, e dar o nome que quiser. E a construção, e para cada instrumento, você tinha que compor qual a afinação que você usa, qual a escala que você usa para comprar. Com a tecnologia, e também aí começa a separar um pouco ciência de arte. Em 1600 é criada a Royal Society na Inglaterra. Já havia muita máquina, muita tecnologia sendo construída, uma revista, uma revista para publicar trabalhos científicos. E aí eu admito que aí como é que a música vai entrar. Você vai publicar uma música na Real Society como ciência, porque aí surge uma coisa que é fundamental. Como é que eu vou dizer que essa música aqui, uma sonata do Bach e uma sonata do Scarlatti, uma é mais bonita do que a outra, com qual parâmetro eu vou usar? Elas estão escritas corretamente, seguem as regras, não tem nada do vocal, melodia bonita. Mas como é que eu vou parametrizar isso para dizer o que é melhor? Eu acredito que essa tenha sido uma dos motivos que ciência e arte começaram a ser separadas. Hoje, música é considerada arte e ciência é ciência. E que eu acho isso, para mim, não mesmo sentido, porque a ciência, a matemática, a física é tão bonita quanto a música, no sentido mais geral de beleza. Então, criou-se uma escala que resolveu um problema. A escala que preservava a fundamental, cada uma fundamental, como é que eu vou criar uma escala entre a fundamental até chegar à oitava. Que é a de frequência 2 vezes a fundamental, que a gente chama de oitava. Né? Por que chama de oitava? Porque são 8 notas, né? São 8 notas. Do Dó ao outro Dó. São 8 notas. Então é a oitava, de novo um Dó, só que esse com o dobro da frequência. Então você tinha esses dois pontos aqui, né? O ponto 1 e o ponto 2, e cada intervalo desse aqui, para obter daqui para cá, você multiplica por 2 elevado a 1 sobre 12. Aí você tem o sustenido. Aí você tem um tom inteiro aqui, e vai indo. Na metade aqui você tem a famosa raiz de 2, um irracional, onde aparece o irracional. Isso para os gregos era desespero, porque quanto é a raiz de 2? Você calcula a raiz de 2, né? Já surgiu com o próprio Pitágoras no seu teorema. Como é a hipotenusa de um lado de um triângulo retângulo com lados 1 e 1. Aparece o racional, o irracional famoso, né? Os dois. E aí, só um instante. Não está aqui, na tabela que eu tinha posto as diferenças entre as frequências da escala pitagórica e as temperadas. Mas aqui está no gráfico. Esse aqui é o gráfico. Eu fiz aqui escala temperada, tá certo? E aqui escala temperada e escala natural, vermelha. Os pontos vermelhos são praticamente coincidentes com a reta, com a escala temperada. A diferença é minúscula. E pode ser que tenha alguém que consiga distinguir. Eu não sei se comparando, eu fiz umas simulações, você botar uma nota temperada desse tipo de gráfico, uma nota temperada e uma nota não temperada, pitagórica. Dá um batimento maior do que esse batimento que a gente viu. Isso aí, então, lá era 0,4. A diferença entre 0,4. Não é na escala pitagórica e na escala temperada. A diferença é de milésimos.
Diminuindo é 0,001, 0,003, 0,004. Então você vê uma pessoa distinta. Não consigo entender. Isso em hertz está pronto. Se você multiplicar as duas por 110 Hz, vai dar uma diferença no limite de audição. As duas. Então, agora vamos passar para os acordes. Nós vamos aqui, essa aqui seria a onda que você chegaria no seu ouvido e você ouviria uma tríade maior. A tríade maior é formada por 3 acordes, por 3 notas fundamentais. A fundamental, a terceira e a quinta. Para nós seria Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Sol assim. Aqui está o espaço de fase do Dó maior. Aqui, agora vem o Dó menor. A única diferença do Dó maior para o Dó menor é numa nota, ela é um bemol. A diferença dela é um bemol. Eu vou mostrar aqui no violão só para você ter uma ideia. Eu vou tocar aqui a tríade maior. O que tocou lá? Tríade maior, né? Agora eu vou tocar o Dó menor. Você não nota a diferença? E a diferença dela é assim, ó. Essa daqui. Tudo agora é só tristeza. Isso é menor. Essa música é o quê? Quem conhece essa música? Ação Preto. Ação Preto. Que é uma coisa triste e tal. Que fecha um pouco nesse sentido. Olha, lembra da curva do Dó maior? Essa curva vermelha é sem amortecimento. E a curva preta é com amortecimento. Olha a complexidade dela em relação à do Dó maior. Estão notando aqui as curvaturas que tem aqui, né? Ó, estruturas bem... Né? Agora o que a gente tem aqui? Agora a gente tem sim, agora é o acorde completo de Dó maior. Um acorde maior sempre é composto da primeira, terceira e a quinta e a oitava. Ele é como se completasse, ele fica mais completo. Você usa uma frequência que é o dobro, acrescenta um acorde de 4 notas, você acrescenta a oitava. Vamos tocar isso aí? Dó maior. Agora aqui é o acorde de Dó menor. Esse é maior. Desculpa, ainda não. Agora vem a função Dó menor, que isso aqui é o que chega no seu ouvido, essas amplitudes aí que excitam o ouvido e soariam assim. Isso aí é só exemplificando, mais uma vez, a transformada de Fourier, que lhe dá as frequências para aquelas funções. Bom, agora vem um acorde maior na escala temperada. Isso aí é a escala temperada. E aqui não tem um som, deixei para botar o som noutra coisa. Mas o som não muda muito. Não muda muito. Você quase não consegue distinguir se tocar um acorde maior numa escala temperada ou numa escala pitagórica. As frequências as mesmas frequências que aparecem no acorde maior pitagórico estão presentes praticamente iguais, diferem muito pouco.
transformada de Fourier diz isso. E está aí o espaço de fase. Eu não pus aí o vermelho porque se eu introduzir a curva, o amortecimento, vai poluir tanto essa figura que você não consegue distinguir nada. Entende? Então isso aqui é a curva temperada sem amortecimento. Tá? E outra que não tem, a temperada joga aí em cima, né? Não tive muito. Bom, e aqui eu estou chegando no fim dessa apresentação e tem uma coisa interessante que eu observei ontem isso aqui. É famoso esse acorde chamado trítono, que ele é formado por exemplo, o trítono de Dó seria um Dó, o Ré, o Mi e o Fá sustenido. São 4 notas em que todas elas, entre elas, é um tom inteiro. Não é? Dó, Dó sustenido, Ré. Segundo. Ré, Ré sustenido, Mi. Né? A terceira. Mi, Mi, Fá, Fá sustenido. Fá sustenido. Ele é um som, eu comecei a gostar desse som, mas esse som, dizem que ele foi proibido pela igreja, porque não agradava aos ouvidos da... Mas o pessoal disse que isso foi muito... até coisa de músicos, que você tocava esse acorde, mas esse acorde do diabo, né? Ficou chamado o acorde do diabo. Mas não tem, a igreja não classificou ele como acorde do diabo. Tem alguns pesquisadores que foram atrás se na Bíblia tinha alguma coisa proibida, dizendo, mas na verdade não se usava muito. Não se usava muito. Compositores modernos usam muito hoje. Hoje que eu digo depois de 1600, 1700, Bach usou muito o trítono. Né? E vamos ouvir. Mas em sermões assim. E aqui está o espaço de fase do trítono. O espaço de fase está na escala temperada, e aqui o espaço de fase na pitagórica, na escala natural. Eu estava comentando com o Dedé que essa curva aqui teria que fechar, como aquelas todas lá pitagóricas, porque elas são somas de números racionais, né? Frações todas racionais. Só que eu fiz uma simulação que eu pus 100 mil pontos, com um delta T de um ponto para outro de milésimo. Levou assim quase uma hora no computador lá rodando e não fecho. Talvez essa estranheza seja porque, como ela foge, e o Dedé, e a gente sabe, se você está somando números irracionais, né, relações irracionais, tinha que fechar. Racionais tinha que fechar. E eu não estou usando, ninguém está usando nenhuma aproximação. Você está calculando um seno, um cosseno e somando, um seno, um cosseno, somando. Então, isso aqui é uma coisa a pensar, que eu fiquei muito feliz de que não fechasse, porque é uma coisa que a gente tem que descobrir por quê. Bom, e isso aqui é um subproduto. Se eu uso essas funções harmônicas, seno e cosseno, eu posso construir todos os polígonos que eu quiser. Esse aqui é um polígono, porque aqui é a função a fundamental, lá 110, estou dizendo isso, e a função 7, que é o 710. Se isso soasse harmonizando, você tira esse resultado aqui. A simulação XY dá isso aqui. Você nota a riqueza da simetria de hexágonos que aparecem. Ó, isso aqui tem um. Né? Aqui tem outro. Né?
Dentro tem outra aqui, né? A quantidade de hexágono. Isso vale para 1 e 4, você tem um triângulo. Que é a diferença dessas frequências. Quando eu estou somando 100%, aparece uma diferença de frequência, né? Quando eu escrevo como um produto. Então você tem o 1 e o 7 dá o hexágono, o 1 e o 6 dá o pentágono. Está aqui, o famoso pentágono pitagórico. E você já pensou isso para estudante no colégio, hoje com o computador? Você faz um polígono famoso de 15 lados, que o Gauss, em pouco tempo, deu um comprimento do lado, que tem uma forma impressionantemente simétrica e bela. O Gauss calculou qual seria o comprimento do lado. É uma figura também maravilhosa. Então, isso aqui é um subproduto dessas questões de música, matemática e física. Bom, desculpem o manejo do microfone e do gatinho. Muito obrigado.